Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque e chegamos mais um dia de meditação do livro de Salmos. Vamos meditar hoje no capítulo 36, 37 e 38 e hoje estamos no nosso penúltimo dia de meditação nessa subdivisão do primeiro livro de Salmos. Que o Senhor abençoe e que fale com você grandemente através da leitura e desse áudio da palavra do Senhor. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus para refletir o seu caráter, mas se corrompeu pela escolha egoísta de pecar contra o seu Criador. Em consequência do pecado, o homem se distanciou do Senhor. Nesse Salmo 36, escrito por Davi e encaminhado ao mestre do canto, frisa o contraste entre a fidelidade e benignidade de Deus e a iniquidade e insolência do homem pecador. No cabeçalho desse salmo, como também no Salmo 18, Davi é identificado como servo do Senhor. Ao invés de se exaltar como ilustríssimo rei da nação de Israel, ele adota uma simples expressão de humilde submissão a Deus. Paulo adotou a mesma linguagem no início de algumas das suas epístolas, e João se identificou como servo do Senhor na introdução do livro de Apocalipse. Talvez os casos mais interessantes do emprego dessa linguagem se encontram no início das epístolas de Tiago e Judas. É possível que essas epístolas fossem escritas pelos irmãos de Jesus, comparar Mateus 13, 55, mas optam pela humilde identificação de servos, escravos de Jesus. Esses salmos pode ser dividido em três partes principais. A primeira é a descrição da depravação do homem pecador, versos 1 ao 4. A condição desse homem é apresentada como consequência da sua escolha de dar ouvidos à voz da transgressão, que o persuade que pode pecar com impunidade. Essa voz sedutora fala as palavras suaves que agradam ao homem que prioriza o prazer e a autorrealização, tirando a sua atenção da mensagem do Senhor que exige sacrifício, temor e obediência. A segunda parte, o louvor das qualidades de Deus, como destaque especial na sua benignidade, versos 5 ao 9. As características que definem o Senhor são imensuráveis, como Davi mostra com as expressões de tamanho ou distância. A benignidade se estende até os céus e a fidelidade até as nuvens, verso 5. A justiça tem a altura das montanhas e os juízos a profundidade de um abismo, verso 6. Mas Davi não apresenta essas qualidades divinas apenas como noções abstratas e fora do alcance do homem. Ele percebe que Deus interage com as suas criaturas, dando proteção para homens e animais, versos 6 e 7. É pela bondade de Deus que eles comem, bebem, vivem, versos 8 e 9. A terceira parte diz sobre o apelo à justiça de Deus, versos 10 a 12. A transgressão do homem é obviamente incompatível com a justiça e a benignidade de Deus. O Senhor necessariamente faz distinção entre os ímpios e os seus servos. E Davi demonstra sua vontade de ser identificado como um dos servos de Deus que recebe a proteção dos seus inimigos. E para fazer a separação entre essas duas categorias de homens, Davi inverte as descrições do primeiro verso do Salmo, onde falou do coração pecaminoso do homem, que evita olhar para Deus. No verso 10, ele descreve aqueles que conhecem o Senhor e têm corações retos. Davi alinha-se com Deus e pede sua proteção dos insolentes e ímpios, verso 11. No final do Salmo, ele visualiza a derrota definitiva desses inimigos, no verso 12. Esse Salmo comunica uma mensagem prática e importante. O pecado procura nos seduzir, prometendo a liberdade de satisfazer os nossos próprios desejos sem consequência. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro avisou sobre o mesmo perigo até de cristãos serem seduzidos e voltar ao pecado.
Ele explica a tática enganosa das pessoas que procuram levá-los à perdição, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor, segundo a Pedro 2, 18 e 19. Pedro acrescenta um comentário sobre o risco de abandonar o caminho de Cristo e perder tudo, como eles aconteceu que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal, segundo Pedro 2,22. Ouvimos vozes tentando nos chamar, seremos seduzidos pela voz da transgressão ou guiados pela palavra de Deus? O Salmo 37 é um salmo de sabedoria, escrita de forma de acróstico. Sua mensagem simples é a de mantermos a paciência em meio aos nossos problemas. O povo de Deus pode nutrir tal paciência, porque sabe que sua recompensa eterna há de superar abundantemente quaisquer de seus problemas temporais. O desenvolvimento do poema é o seguinte: a necessidade de ter paciência em face do aparente sucesso dos ímpios, que vai do verso 1 ao 11, a necessidade de ter paciência dado o iminente juízo final dos perversos, versos do 12 ao 22, o incentivo de persistência do justo em se manter no bom caminho até a ação dos perversos, ante a ação dos perversos, 23 ao 33, a nova conclamação pela paciência em face do aparente sucesso dos ímpios, do 34 ao 40. Do 1 ao 4, nós vemos que ele enfatiza o não te indignes. É o tema do Salmo. Embora o ímpio pareça prosperar, o salmista apela à paciência do justo, sob uma nova percepção da dependência do Senhor e um novo prazer em conhecê-lo. O que deseja o teu coração? Se os desejos dos justos emanam do Senhor, o Senhor certamente os satisfará. O verso 5 e 6 tem como ênfase: entrega o teu caminho. Significa depositá-lo junto ao Senhor. Magnífica imagem de confiança total nele. O 7 e 8, verso 7 e 8 é: descansa, espera nele. Esses conselhos voltam a ressaltar a principal mensagem do Salmo: não te indignes. Não se trata de chamados à inatividade, mas sim à dependência ativa do Senhor vivo. O Salmo nos exorta que paremos de nos preocupar. No verso 9 ao 12, fala que muitas vezes os ímpios parecem prosperar, mas este Salmo nos lembra repetidamente que os malfeitores serão desarraigados. Ainda um pouco, do ponto de vista de Deus, a prosperidade do perverso dura muito pouco. Eclesiastes 3, 16, 17. Os mansos herdarão a terra. Jesus cita essas palavras em Mateus 5,5, confirmando o Antigo Testamento e demonstrando a importância dos salmos na sua vida e na nossa. No verso 13 ao 17, o Senhor se rirá. Estas palavras relembram a risada de Deus em Salmos 2,4, que completa o terror para o ímpio ouvir a risada de Deus para ele. Compare com o agrado que o Senhor demonstra pelo caminho do justo no verso 23. No verso 18 ao 20, a expressão "o Senhor conhece os dias" possui diversos sentidos. O primeiro sentido seria: Deus conhece nossa situação e provê aquilo de que precisamos. O segundo sentido é que Deus sabe quanto tempo viveremos e há de nos sustentar até o fim, Salmos 90, versículo 12. E o terceiro sentido é que Deus sabe que nossos dias na terra são apenas o começo de nossos dias junto a Ele na eternidade. Dos versos 21 ao 23, o justo se compadece. Há vários contrastes entre o ímpio e o justo nos salmos de sabedoria. Este se constitui de atitudes opostas em relação aos bens. Salmos 15, versículo 5 e 112, versículo 5. De todas as coisas que Deus criou na terra, somente uma delas há de perdurar:
as pessoas. Tudo mais que atualmente é material há de desaparecer, segundo Pedro 3, 10 ao 12. O verso 24, que tem a expressão o sustém, o justo sabe que se cair nunca ficará desamparado, se tropeçar nunca ficará inteiramente abandonado. O verso 25 tem como ênfase mendigar o pão. Essas palavras podem ser vistas de dois ângulos. A fome do justo é temporária e será substituída pela fartura nos dias por vir. E o segundo ângulo, existe uma fome de que os justos nunca precisarão padecer, nunca estão sem a presença do Senhor. João 6,35. Talvez seja também uma convocação para ajudarmos os justos se ocasionalmente vierem a passar fome neste mundo. Do versículo 26 ao 29, esses mesmos conselhos para apartar-se do mal encontram-se em Salmos 34, 14. Nesta vida temos de escolher entre apegarmos-nos a Deus e a justiça ou buscarmos o mal. O caminho de Deus leva à vida eterna. O Senhor ama o juízo. Como Deus se opõe à injustiça, apoiar a injustiça é tornar-se seu inimigo. O povo de Deus deve amar aquilo que ele ama e detestar aquilo que ele abomina. O verso 30 e 31 tem a ênfase em seu coração. Em diversos lugares dos Salmos, o poeta declara seu amor à lei de Deus e seu empenho em aplicá-la integralmente em sua vida. Salmos 1, 2, 19, 7 a 11, 119, do 1 ao 76. E nos versos 32 ao 35, espera no Senhor, recomenda uma atitude de fé. Não esperar nele é insensato. Davi admite que os ímpios possam temporariamente prosperar, mas afirma que eles não desfrutarão de seu suposto sucesso para sempre. Do 36 ao 37, paz, aqui sugere tudo como deveria ser. O destino do justo contrasta fortemente com o dos ímpios, Salmos 1, do 4 ao 6. E para finalizarmos aqui o capítulo 37, do verso 38 ao 40, a ênfase está na palavra salvação. A questão principal aqui não é a regeneração, mas sim a santificação, o livramento diário do mal e da tentação, que Deus concede ao seu povo. Confiam. O Salmo conclui com o Deus de confiança, que lembra os crentes correndo como pintainhos para o abrigo das asas da ave-mãe. Salmos 17, 8 e 36, verso 7. Para finalizarmos o dia de hoje, o Salmo 38, os Salmos de Davi falam ao coração do leitor por causa das profundas emoções reveladas nos seus versos. As questões espirituais nunca foram apenas assuntos teóricos, técnicos ou filosóficos, pois Davi sentia seu significado com todo o seu ser. O Salmo 38 é um excelente exemplo. O significado do cabeçalho não ficou completamente claro. Alguns acreditam que a expressão em memória sugere que Davi escreveu esse hino como reflexão sobre uma circunstância passada, lembrando da sua angústia sofrida por causa do seu pecado. Outros sugerem uma possível ligação às ofertas feitas como porção memorial no serviço do santuário dos israelitas, Levíticos 2:2 e 24:7. E mesmo sem ter certeza do significado preciso desse termo, podemos ver no Salmo uma mensagem de valor para todos, pois devemos reconhecer o efeito devastador do pecado em nossas vidas. E antes de analisar a estrutura deste salmo, vale a pena ler o hino inteiro e observar o envolvimento total de Davi na sua mensagem. Observando a sua linguagem, podemos dizer que o pecado que ele cometeu o afastou da cabeça aos pés, o afetou da cabeça aos pés. Ele cita seus ossos, cabeças, lombos, coração, olhos, ouvidos, lábios e pé. Versos 3, 4, 7, 8, 10, 14 e 16. Para reforçar a afirmação repetida, não há parte sã na minha carne, versos 3 e 7. Davi ficou abalado, angustiado e debilitado quando reconheceu sua culpa diante do Senhor. Os primeiros versos do Salmo descrevem esses sofrimentos como consequência do seu pecado. Não há parte sã em minha carne, por causa da tua indignação.
Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado, pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Versos 3 a 5. Davi estava sendo castigado por Deus e admitia a justiça do Senhor. Ele apegou à misericórdia de Deus para que não fosse totalmente destruído por sua ira justa. Verso 1. O rei de Israel continua seu poema sobre a angústia, descrevendo o envolvimento de outras pessoas. Versos 9 a 20. Amigos, companheiros e parentes se afastaram dele. Verso 11. Nos lembrando da reação dos amigos de Jó, que acharam difícil olhar para a pessoa desfigurada por graves doenças. Inimigos aproveitaram a oportunidade para tentar matá-lo e circulavam boatos falsos e cruéis sobre o rei. Verso 12. Davi não se sentia obrigado a responder às acusações falsas, pois confiava na justiça de Deus. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a minha boca. Sou com efeito, como quem não ouve e cujos lábios não há réplica, pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Versos 12 a 15. No final das contas, Davi nunca teria como satisfazer todos os que criticavam e acusavam injustamente. Pior, ele não teria condições de satisfazer a ira de Deus que o castigava em justiça. Sua única esperança foi apelar à misericórdia de Deus para o salvar. E assim ele encerra o hino com essas palavras que se tornam nossas quando reconhecemos as consequências dos nossos próprios pecados contra o Criador. Não me desampares, Senhor, Deus meu. Não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor. Salvação minha. Versos 21 e 22. Queridos, e chegamos ao fim de mais um dia de meditação do livro dos Salmos, o nosso penúltimo dia. E eu queria deixar para a meditação dos irmãos, do capítulo 37, o verso 4, 5, e a parte A do verso 7, que diz: Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E a parte A do versículo 37, 7, do capítulo 37, 7, diz: Descansa no Senhor e espera nele. Queridos, são versículos maravilhosos que ouvimos sempre, há muitos, muito conhecido. São versículos que até emocionam pessoas, são palavras maravilhosas, mas eu quero dizer para os irmãos que para vivermos essa realidade desses textos, para que possamos deleitar no Senhor, para que Ele conceda os desejos do nosso coração, para que o nosso caminho seja entregue a Ele verdadeiramente e que haja descanso no Senhor, nós precisamos ter uma vida de comunhão com o Senhor. O Senhor precisa ser prioridade em nossas vidas, no nosso devocional. A nossa vida deve ser de devoção a Ele. Essa comunhão faz com que o nosso coração esteja ligado, esteja entranhado com a palavra do Senhor e com o desejo do Senhor. E tudo aquilo que nós precisarmos para ter uma vida de dedicação ao Senhor, de louvor, de serviço ao Senhor, tudo isso que for necessário para que a nossa vida tenha um gozo completo, o Senhor há de conceder àqueles que vivem em comunhão com eles, que amam ao Senhor, que priorizam o Senhor, que o Senhor seja a tua prioridade, que comunhão com Ele seja um prazer em tua vida, para que você esteja alinhado com Ele e você pode ter certeza que Ele concederá o que deseja o seu coração, pois estará alinhado com Ele. Queridos, tenham um dia abençoado, que o Senhor os abençoe grandemente e amanhã, se assim Ele nos permitir, estaremos aqui em mais um dia para meditarmos sobre a palavra do Senhor. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.